Provavelmente todo mês você paga um imposto do INSS, um imposto que você está contribuindo com a Previdência Social aqui do Brasil. Mas e se eu te contasse que você provavelmente não vai conseguir se aposentar por conta do sistema em que estamos inseridos? Você ficaria preocupado, não ficaria? Olha, não é clickbait, eu não quero fazer isso para ganhar view. Eu tô falando isso porque realmente é verdade. Você provavelmente não vai conseguir se aposentar. Meu nome é Leão Davi, eu sou consultor de investimentos aqui na Stocks e hoje nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você não vai conseguir se aposentar e o que você deve fazer para se prevenir disso. Bora lá que no final ainda vou te mostrar uma coisa que você vai ficar assustado. A Previdência Social surgiu em 1883 através da ideia de Chanceler Otto von Bismarck, uma época que realmente estava tendo um problema para que as pessoas mais velhas conseguissem ter uma qualidade de vida. Essa pessoa então veio e criou a ideia da Previdência Social. Mas é legal a gente se atentar ao seguinte, nessa época a expectativa média de vida na Alemanha era 44 anos e cada mulher tinha em média 5 filhos, ou seja, realmente criava-se uma estrutura piramidal, onde a gente tinha uma base que sustentava uma pequena quantidade de pessoas lá em cima. Então, muitas pessoas trabalhando, as mulheres tendo muitos filhos e as pessoas vivendo pouco. Depois de 40 anos aqui no Brasil, Eloy Chaves também traz essa previdência social para o Brasil, basicamente no mesmo esquema. Expectativa de vida um pouco mais alta, algo em torno de 51 anos, e cada mulher tem em média 4 filhos. Então você tinha, como eu falei, uma estrutura piramidal. Você tinha uma base muito robusta, que claro, ia se diminuindo, mas ao mesmo tempo você tinha uma pequena quantidade de pessoas que eram sustentadas por essa base. Mas até aí tudo bem, né? A gente tem uma estrutura de repartição onde tem muitas pessoas trabalhando para sustentar poucas que não trabalham. Se fosse assim para sempre, estaria certo. Porém, com os avanços médicos, tanto na parte de expectativa de vida, hoje a média de expectativa de vida no Brasil é 77 anos, por exemplo, mas além disso, o avanço médico nos métodos contraceptivos também, que impedem que as pessoas tenham filho por engano, né, indesejados. Então é uma coisa que acontecia muito no passado, porque era muito assim, não tinha tantos métodos assim, por mais que existissem, não eram tão divulgados e por aí vai. Além disso, uma questão cultural também. Nós que temos menos de 25 anos, você às vezes que não tem, você pode ter um filho, um sobrinho, você pode perguntar para ele. As pessoas estão começando a ficar desinteressadas por constituir família e, consequentemente, terem filhos. Cada dia que passa, as pessoas querem ter menos filhos ou não ter nenhum. Por muitos fatores, questão de cultura, trabalho e questão econômica também. Ter filho é caro. E a gente sabe que a geração Z realmente é muito afetada por toda a questão da inflação, como que o mercado funciona hoje, por aí vai. Então, assim, essa geração não tá querendo ter filho e isso vai dar um problema pesado. Mas não só a geração Z. Com o passar do tempo, as pessoas foram tendo menos filhos. Até pela questão dos métodos contraceptivos, como eu te falei. Existe uma indústria toda cuidando de métodos onde as pessoas possam ter relações sexuais. Então, assim, além disso, os avanços médicos também, as pessoas vivendo mais e também uma questão cultural, como eu falei, tendo menos filhos. E aí, qual que é o problema? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem, basicamente uma comparação de algumas pirâmides etárias no Brasil. A gente tem ali em 1980, depois de bastante tempo que a Previdência Social tinha sido implementada aqui no Brasil, uma estrutura realmente piramidal. Então, você pode ver que existem muitas pessoas contribuindo para sustentar uma pequena quantidade de pessoas, claro, proporcionalmente, ali em cima no pico. Porém, quando a gente já olha para 2020, por exemplo, você pode ver que aquilo ali já mudou bastante. Então as pessoas pararam de ter filhos, você pode ver que tem mais pessoas de 24 a 39 anos do que pessoas de 0 até 19 anos no geral. Então assim, essa porcentagem começou a diminuir e o que acontece? Vocês podem ver que cada vez mais também, lá no topo as pessoas mais velhas também começam a ganhar uma porcentagem maior de participação na pirâmide etária no Brasil. E se a gente dá um zoom para 2060 agora na estimativa, você pode ver que aí esculhamba tudo. Tem muito mais pessoas mais velhas que estão realmente usando da contribuição e muito menos participação das pessoas mais novas que estão começando a contribuir. Isso tem um efeito cascata, porque essas pessoas que estão contribuindo para sustentar uma base maior de pessoas no futuro, consequentemente vão ter que abrir mão de uma maior parte do seu salário. E isso instiga elas a continuarem tendo menos filhos. Como eu falei, o fator econômico é um dos principais motivos das pessoas não terem filhos hoje, que realmente é muito caro e dá muito trabalho. As pessoas têm que trabalhar muito, têm que se virar para conseguir ter uma qualidade de vida bacana. Então tem toda uma estrutura que incentiva as pessoas a não terem filhos e toda a questão dos avanços da medicina também. Então, se a gente continuar assim, vocês podem ver que daqui a pouco essa pirâmide, ela tá se invertendo. Uma base muito grande de pessoas que já estão aproveitando a aposentadoria. E como se não bastasse o sistema por definição, de acordo com a cultura e com os avanços médicos não funcionarem, o INSS no Brasil é uma piada. Não sei se vocês lembram, mas teve uma fraude no INSS onde estavam descontando alguns valores dos aposentados que não eram devidos. Não sei se o pessoal leu lá no Código Penal que não pode roubar, né? Mas assim, não acho que isso vai impedir eles de fazerem. Mais de 2 milhões de aposentados pediram um reembolso de tudo que foi descontado e adivinha só, o Lula falou que não quer punir nenhuma entidade de forma precipitada, ou seja, teve o roubo, a instituição já é ineficiente e mesmo assim ninguém quer punir, até porque faz parte, né, gente? Corrupção atrás de corrupção, favor atrás de favor, a gente sabe como que isso funciona. E para além disso, eu não sei se você sabe, mas o INSS ele tem um rombo hoje de mais de 330 bilhões de reais no INSS, ou seja, o INSS ele já não é mais sustentável, tem que tirar imposto de outros lugares
lugares, então ICMS, Imposto de Renda, PIS, COFINS e por aí vai, para conseguir sustentar esse rombo. E olha só, vou colocar aí na tela para vocês verem uma previsão de participação do rombo da Previdência no PIB. Então vocês podem ver que em 2100 a previsão de participação é de 11,6%. E sabe o que significa isso? Significa 30 trilhões de reais. Claro que tem o efeito da inflação, mas gente, isso aí cresce muito mais rápido que a inflação. 30 trilhões de reais vai ser o rombo que a gente vai ter na Previdência em 2100. Mas Leon, como que faz então para compensar esse rombo? Socando mais imposto em você, que é o jeito inclusive que o Haddad é super adepto a fazer, né? E como se não bastasse, o Brasil ele faz o trabalho completo. O Brasil precisa coletar imposto para conseguir amenizar o rombo na Previdência. Só que tem um detalhe. O Brasil, ao mesmo tempo que ele é um dos países com a maior carga tributária no mundo, mas ele também é um dos líderes no ranking de países que menos conseguem devolver imposto para a população. Então assim, você tem uma arrecadação muito alta aqui no Brasil de impostos, ou seja, uma carga tributária muito alta, mas ao mesmo tempo você não devolve isso para a população. Em tese, teriam que ter coisas excelentes aqui no Brasil, serviços públicos que funcionassem perfeitamente, mas assim, comenta aí no comentário a última instituição pública que você viu funcionar muito bem, né? Pelo menos eu, quando eu tenho que ir como instituição pública, é sempre uma dor de cabeça, sempre é assim, 30 mesas vagas e ninguém trabalhando e recebendo, com certeza, e é uma palhaçada com a nossa cara. É realmente o elitismo público no Brasil, e às vezes também a questão de cobrança dos concursos públicos também é uma questão muito delicada que a gente sempre tem que rever. E tem um detalhe também nessa questão de arrecadação, pode vir alguém comentar de forma louca aí nos comentários, mas é só cobrar mais imposto, é só taxar os mais ricos e por aí vai. Só que tem um detalhe, eu tô colocando aí na tela também para vocês verem a curva de Laffer. Então tá bem explicado aí para vocês entenderem que basicamente é o seguinte, quanto maior a alíquota de imposto, ou seja, a carga tributária, necessariamente a arrecadação deveria ser maior, não é? E teoricamente. Sim, teoricamente deveria ser assim. Porém, como quem paga os impostos é a população, as empresas, chega um momento na curva de cobrança de imposto que por mais que você esteja cobrando uma alíquota muito alta, nesse gráfico aí é cerca de 50%, você começa a ter uma diminuição na arrecadação de imposto. Por quê? Com uma carga tributária muito alta e pouco retorno disso, você aumenta naturalmente o nível de renúncias fiscais, sonegação de imposto, você falha as pessoas e as empresas com uma alíquota tão alta. Então assim, a gente pode estar atingindo um ponto da curva de Laffer que as pessoas vão começar a parar de pagar impostos. E não é só por conta de conseguir ou não pagar impostos, tem um efeito também do sentimento da população nisso. É realmente olhar e falar assim, olha, eu pago imposto em tudo quanto é coisa e não retorna isso pra mim. Então assim, naturalmente ao longo do tempo vai ter que ser cobrado mais imposto para sustentar esse regime. Só que até onde isso é sustentável? 30 trilhões de rombo em 2100? Não sei se isso é sustentável não. Então o que pode acontecer é esperar quebrar de forma completa, colapsar e fazer uma reforma, eventualmente indo para um regime de capitalização, que seria o ideal, né? Porque o que faz sentido, você tira as mãos do governo do seu dinheiro e você consegue usar o seu dinheiro da forma que você quiser. Tá, Leon, então você acabou de falar basicamente que eu não vou receber o dinheiro da minha aposentadoria, que eu tô contribuindo só para sustentar a base agora e que não vai ter gente suficiente para contribuir quando eu ficar velhinho. É exatamente isso que eu tô falando, que provavelmente vai acontecer. Eu não tenho como garantir se vai, mas assim, economicamente falando, numericamente falando e matematicamente falando, é o que vai acontecer. É só a gente analisar tudo isso e fazer uma análise bem séria. Então assim, realmente é muito preocupante, mas tem uma solução para você, como sempre tem solução para tudo. E qual é essa solução? É você construir o seu plano A, porque o INSS não é plano B nem C, é sei lá, um plano D, talvez, né? Então assim, não tem como a gente confiar no INSS, haja visto que eu já te falei. Então assim, a solução é de fato investir. Então o primeiro ponto é que investindo você vai ganhar da inflação. Então até coloquei um gráfico aí do backtest de uma carteira de um cliente, que basicamente a gente olha os últimos 5 anos da carteira desse cliente, e você pode ver que além dela ter ganhado do Ibovespa, ela ganhou da inflação também, óbvio. Então assim, você sempre vai estar valorizando o seu dinheiro em relação à inflação e realmente ganhando dinheiro. Mas o principal é, você se preserva da desvalorização do seu dinheiro. Então assim, seu poder de compra continua preservado. Além disso, você adota um sistema de capitalização, ou seja, aquele dinheiro é seu, ninguém bota a mão, você pode fazer isso através de uma carteira de investimentos, pode fazer isso através de imóveis, pode fazer isso através de uma previdência privada. O ponto é que no final das contas, além de poder ter uma renda mensal, que o banco pode te garantir isso, por exemplo, ou os imóveis podem te garantir isso, ou a carteira também pode fazer isso por você, você vai ter um patrimônio construído, ou seja, você vai ter tantos milhões de reais na previdência, ou você vai ter tantos reais em imóvel, ou vai ter tantos reais na sua carteira de investimento, que você pode usar não só para ter uma renda, mas primeiro você decide a renda que você vai ter, ou você também pode abrir um negócio, pode fazer uma doação, pode fazer o que você quiser. O dinheiro é seu, você trabalhou para juntar ele, e aí nesse momento estaria na hora de você usar. E aí eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem o quão preocupante e ineficiente é o sistema de repartição que a gente vive hoje com o INSS, que é o seguinte. Hoje, em média, só um disclaimer aqui, eu vou arredondar todos os valores e eu queria deixar claro que eu tô dando uma moral para o INSS para não ficar tão feio para eles, tá? Vamos supor que dos seus 18 anos até os seus 65 anos de idade, você vai ter um salário médio de R$ 4.000, R$ 3.800, ok? Em média, uma pessoa que ganha esse salário vai contribuir com cerca de R$ 500 e a empresa vai contribuir com cerca de R$ 750. Então, você vai ter a sua contribuição de 500 e a contribuição da empresa, que nem eu falei, tô arredondando para baixo, vai ter uma contribuição de 750. E aí você teria um aporte total, se não existisse o sistema do INSS, de
R$ 1.250. E como eu falei, estou ajudando o INSS nessa conta ainda. Então é pior do que eu vou mostrar pra vocês, mas ainda é muito ruim. Para começar, que fazendo dessa forma, você já tira qualquer liberdade do indivíduo de fazer o que ele quiser com o dinheiro. Porém, se a gente investisse esse dinheiro, ao invés de deixar isso na mão do governo e mandar ele para uma instituição que não tem ineficiência nenhuma e é praticamente uma piada aqui no Brasil, sabe o que você conseguiria? Tô colocando aí na tela para vocês algumas simulações que a gente fez usando a nossa planilha. E antes de mostrar para vocês, eu queria deixar uma coisa clara. Todas as nossas planilhas e todos os valores que eu estou falando agora são trazendo a preços de hoje. Explicando rapidamente, quando eu falo que você vai ter 1 milhão daqui a 10 anos, eu estou querendo dizer que, por mais que você tenha mais de 1 milhão na conta, e certamente terá, você consegue comprar o que 1 milhão compra hoje. Então você tem 1 milhão hoje, e você consegue comprar, por exemplo, essa garrafinha aqui, garrafinha inflacionada, deve ser a garrafa do Lula. Você consegue comprar essa garrafinha aqui por R$1 milhão. Daqui a 10 anos, você teria que comprar ela por 1 milhão e 500. Você vai ter 1 milhão e 500 reais. Só que você percebe que ambos os itens estão reajustados pela inflação, tanto a garrafinha como o seu dinheiro que você vai usar para realmente comprar ela. Então é isso que eu tô querendo dizer. Tudo a preços de hoje. Então os R$500 de contribuição que essa pessoa contribui hoje, na verdade, no futuro, vão ser 1.000, mas que valem esses R$500. Vamos lá. Se você destinar esses aportes que estão indo para o governo, para a sua carteira pessoal, você teria acumulado um patrimônio até os 65 anos de idade de mais de R$3.500.000 a preços de hoje. Ou seja, o valor seria muito mais alto, mas conseguiria comprar o que R$3.500.000 compram hoje. E aí, R$3.500.000 resolve a sua vida? Resolve a vida de muita gente por muito tempo. Então, assim, realmente dá para juntar uma grana boa. E agora falando de renda, que é geralmente o que a gente olha mais na hora de falar de aposentadoria, eu tô colocando um gráfico aí também que a gente fez, se o salário que você teria contribuindo dos seus 18 até 65 anos de idade de R$500 de contribuição, mais o que a empresa contribui. E olha o que vai acontecer. Se você tivesse investido esse dinheiro e ainda joguei para baixo, você teria uma remuneração no futuro de 4 vezes mais do que você vai ter contando com o INSS. Então você, além de ter um dinheiro que é seu, que você pode usar para qualquer outra coisa, se você não quiser renda, quiser abrir um negócio, você pode. No INSS você não tem essa opção, você só recebe a renda e pronto. Se você quisesse optar por receber essa renda e você ir dilapidando o patrimônio aos poucos, conservando ele pela inflação, você teria uma renda 4 vezes maior. Então, na verdade, a pessoa teria passado um tempo da vida dela ganhando relativamente esse salário de 4 mil, aportando 1.250 por mês, considerando da empresa, e no futuro ela teria uma renda muito maior do que ela tem hoje. E esse é o conceito dos investimentos. Dá para ficar rico investindo? Dá, desde que você espere muito tempo e faça aportes corretos, uma carteira estratégica. Então, assim, você pode ver que existe uma saída para isso. E lembrando, eu considerei uma rentabilidade real aqui de 5,5%, que é uma rentabilidade conservadora. Então, que nem eu falei, eu já estou descontando a inflação aqui. Então, na verdade, esses 16 mil seriam muito mais que isso. Seria, sei lá, R$30.000. Só que, na verdade, teria o efeito da inflação, como eu expliquei algumas coisas no vídeo. Então, assim, dá para você correr atrás disso. E como você pode ver, não precisa de tanto dinheiro assim para você chegar nesse patamar. E você pode começar com 100, com 200, com 300. Com o valor que você conseguir, vale a pena investir, tá certo? E se você quer uma carteira de investimentos personalizados, pensando no futuro, para realmente te aposentar quando você não tiver mais para onde correr, porque o governo e o INSS vai ter realmente colapsado, é só clicar aqui no link na descrição, preencher o formulário que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você para entender melhor a sua situação e a gente vai avançar para uma consultoria de investimentos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo, me fala se você já sabia desse rombo e desse colapso que certamente vai acontecer e não esquece de deixar o like. Um abraço.